Cristo, Pai. Aleluia. E nesta tarde saúdo a camada de Jesus com a bendita paz do Senhor, amém? Pela permissão do Espírito Santo, peço para abrirmos as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Todos já achamos? Quero ouvir um amém se todos já achamos. Todos já achamos? Diz-nos a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Diz assim: Ele lhes disse: espalhem-se por todo o mundo e anunciem as boas novas a todas as pessoas. Segunda versão fácil de ler. Outra versão diz: ide e pregai a toda criatura. Amém? A permissão do Espírito Santo, os irmãos podem tomar os assentos. E nesta tarde abriremos esta porção da Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Primeiramente dizer que Marcos, ele é chamado de João Marcos, mas conhecido como Marcos. Este foi filho na fé de apóstolo Pedro, que está escrito no livro de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Ele também tinha sua mãe, que era cristã, chamada Maria, que está registrado no livro de Atos. E este livro aqui foi escrito pelo próprio Marcos, através dos ensinos do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro falou para ele acerca de Jesus e ele escreveu nos anos de 57 a 59. O propósito de este livro aqui é de mostrar a biografia de Jesus Cristo como servo do Senhor e Salvador do mundo, a fim de fortalecer a fé a todos aqueles que seguem a Jesus. Amém? E nesta tarde aqui nós queremos tratar do tema a missão do jovem crente. Amém? A missão do jovem crente. Amém? Primeiro vamos falar o que é missão. Dou a opinião para cada um. O que é missão primeiro? Para cada um. O que é missão? Quando cada um irmão, um jovem, ouve essa palavra missão, o que imagina? Outra pessoa? Amém? Eu digo que missão significa função ou poder que é atribuído a alguém para fazer. Amém? É uma função ou poder que é dado a alguém para fazer. E a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus Cristo disse: vão pelo mundo inteiro. Ele nos dá uma missão. E uma missão a pessoa não tem como negar. Essa missão em Jesus Cristo não tem como negar. O jovem não tem como negar nesta missão. Amém? O jovem não tem como negar nesta missão. Nesta tarde aqui vamos tratar a missão do jovem crente. E nesta tarde também vamos falar de o quê? Vamos falar de o que significa missão e tipos de missões do jovem crente e como o jovem deve cumprir e a conclusão. Amém? E nesta tarde aqui, digo assim, quando se fala de vão pelo mundo inteiro ou vão ir e pregar o evangelho, a Bíblia não está a pedir favor. Não está a falar que então peço favor para o quê? Para jovens irem no evangelho. A Bíblia não está a pedir favor. A Bíblia está a dar ordem nesta parte aqui. Quando se fala de mandamento não pede favor. É uma ordem. A Bíblia aqui está a falar ide, não está a falar por favor. Está a falar ide e pregar o evangelho a toda criatura, a toda pessoa, qualquer, seja coxo, seja rico ou pobre, seja alto ou baixinho.
A Bíblia está nos falando que nós devemos pregar para toda a criatura. O Evangelho é para todos aqueles que creem no Senhor. Toda criatura deve conhecer o Evangelho. E a Bíblia se afirma que o mundo vai acabar depois do quê? Depois de o Evangelho se espalhar ao mundo inteiro. Depois do que se cumprir as profecias. Depois do que? Do anticristo se manifestar na terra. Amém? Vimos que o Senhor Jesus Cristo disse a seus discípulos: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho. Amém? E aqui diz: o Senhor Jesus Cristo deu esta missão aos seus discípulos para que todos aqueles que creem no seu nome sejam salvos. Esta missão aqui foi concedida aos jovens para quê? Para anunciarem, para pregar o Senhor Jesus Cristo, para anunciar a boa nova, a boa notícia, que Jesus Cristo salva, cura, liberta. Ele é a força, Ele é a vitória, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a videira verdadeira. Esta é a missão do jovem, anunciar Jesus Cristo, que Ele salva, Ele cura, liberta, Ele é o caminho. Amém? Se o Senhor Jesus Cristo deu esta missão para todos os seus discípulos, Ele está mandando, então está falando que esta missão deve se cumprir. Se cumprindo como? Indo pregar o Evangelho, pregando o Evangelho a toda criatura. Amém? O Senhor Jesus Cristo nos ama tanto que, quando Ele foi levado para o céu, à destra do Pai, Ele nos deu esta missão para mostrar a verdade aos outros que não conhecem a verdade. Irmãos, você já imagina aqui o quão grande o amor do Senhor Jesus Cristo, que quando Ele foi, em vez nós, o ser humano, pelo menos o ser humano, a mente dele está a pensar aqui, ou Satanás está a pensar aqui, quando o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, já o Evangelho ia ser cancelado. Mas não. A Bíblia nos mostra que quando o Senhor Jesus Cristo morreu, também os seus discípulos ficaram a pregar o Evangelho. É por isso que se nós estamos aqui, foi por causa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo ensinou discípulos. Discípulos ensinam até esta geração aqui. A Bíblia nos diz que o amor do Senhor Jesus Cristo é tão maravilhoso que Ele nos ensinou a pregar, Ele nos salvou. E essa salvação também nós devemos partilhar. Aquilo que aconteceu na pesca maravilhosa. Quando eles tiveram aquela bênção ali de uma pesca maravilhosa, Pedro e os filhos de Zebedeu não ficaram somente com aquela comida. Chamaram os outros companheiros. Isso significa também: amado já recebeu a salvação, já recebeu o Evangelho. Isso significa que também deve pregar o Evangelho para toda criatura que não conhece o Evangelho, estar salva, conhecer a verdade como você conheceu a verdade. Amém? Então é necessário o jovem pregar o Evangelho. É necessário o jovem pregar o Evangelho. A Bíblia não está escrito aqui somente os jovens aqui devem ir no Evangelho. A Bíblia não está escrito isso. A Bíblia diz ide, não está escolher pessoa se é pastor ou não. A Bíblia diz o que? Diz que ide. Amém? E a Bíblia também nos mostra que, como o nosso tema está centrado no jovem, a Bíblia nos mostra que temos também os jovens têm missões. Eu trouxe aqui 4 missões para o jovem crente. Amém? Primeiro, o jovem deve amar uns aos outros. Amém? Peço para um irmão, uma irmã, abrir João capítulo 5, João capítulo 15, versículo 12. João capítulo 15, versículo 12. Com boa leitura. Peço. Amém? A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo nos deu esse mandamento aqui. Nós devemos amar aos outros como Ele nos amou. Esse amor é o quê? Esse amor é fazer o bem para outro. Esse amor é o quê? É mostrar a verdade para outro. Nós aprendemos que no livro de 1 Coríntios 13 que o amor não se agrada com a mentira, o amor se agrada com a verdade. Então, se o amor também contém a verdade, e essa verdade nós conhecemos que é o Evangelho, é Jesus Cristo, por que nós anunciamos? Esta é uma missão do jovem. Amém? É a missão do jovem, amar aos outros. Como o Senhor Jesus Cristo nos amou, nós também devemos amar aos outros.
A Bíblia também nos fala que nós devemos anunciar a boa nova. O segundo passo, ou a segunda missão do jovem crente. Deve anunciar a boa nova a toda criatura, seja aquele bondoso ou mau, porque a Bíblia diz que Deus dá chuva a justos e injustos. Amém? Então Deus não escolhe, não fala que esse é meu preferido. Deus não tem favoritos. Amém? Só Deus tem íntimos. Amém? E a terceira missão é o quê? É fazer discípulos. Nós vemos que evangelho podemos anunciar aquela pessoa aceitar Jesus Cristo e na igreja. Mas aquela pessoa não demora na igreja. Às vezes aquela pessoa não demora na igreja porque a culpa é daquela pessoa que ele evangelizou. Amém? Aquela pessoa que evangeliza é responsável de discipular ela, ensinar ela como se abre a Bíblia, como se ora, como caminhar nesta vida cristã, até ela, pelo menos, começar o quê? Por exemplo, suponhamos que criança quando nasce, não é logo que vai comer chima. Amém? Primeiro criança deve tomar o leite puro que vem da mãe. Assim mesmo logo começa a tomar, então aquele leite ali que se compra e sobe assim mesmo, começa a comer chima, começa a subir, é como assim também. Todos aqueles que nascem em Jesus Cristo espiritualmente. É necessário isso, fazer discípulos. O jovem deve pregar sim, mas também deve fazer discípulos. Se não há permanência dos jovens que aceitam Jesus Cristo, ou se não há permanência das almas que aceitam Jesus Cristo, é porque aquela pessoa que evangelizou não decidiu fazer, ou lhe discipular, não decidiu que lhe ensinar a verdade, não decidiu que lhe influenciar. Se decidir lhe influenciar, há de ver que vai permanecer. Se ele não permanecer, a culpa não será sua, a culpa será dela, porque você fez tudo possível para o quê? Para ela conhecer o Senhor Jesus Cristo. Então, é a missão do jovem amar aos outros, anunciar e fazer discípulos. Amém? Isso está no livro de Mateus capítulo 28, versículo 29, aliás, versículo 19 a 20. Peço para a irmã Manuela ler essa passagem aí. Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20. A 20. Amém? Obrigado. A Bíblia diz que ide fazer discípulos. Que diz aqui, fazer discípulos. Devemos fazer e ensinar. Não só ter discípulos, mas não ensinar. A Bíblia não recomenda isso. A Bíblia diz que esse discípulo aí vai se desviar, porque não tem ensinos. Não tem alguém que lhe acompanhe. A Bíblia nos ensina que nós devemos fazer discípulos e ensinar a permanecer na palavra de Deus, a ficar focado na palavra de Deus. Amém? E a quarta missão do jovem é orar e vigiar. Amém? E vamos abrir aí Mateus capítulo 26, versículo 41. Mateus capítulo 26, versículo 41. Se diz a palavra do Senhor no livro de Mateus capítulo 26, versículo 41, segundo a minha versão fácil de ler. Vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas o corpo é fraco. Amém? A Bíblia diz que aqui o nosso passo é orar e vigiar. Ou vigiar e orar. Mas primeiro devemos orar e vigiar. Amém? A Bíblia nos diz que orar é falar com Deus. Amém? Vigiar é se controlar. Então, é a missão do jovem. Não somente cumprir essas 3 missões. Você pode cumprir essas 3 missões, mas entrar no inferno. Amém? Pode entrar no inferno. Você pode cumprir essas 3 missões. Amar aos outros, anunciar a boa nova,
fazer discípulos. Você pode cumprir essas 3 missões. Mas se não cumprir o orar e vigiar, aí você vai no inferno. Porque a Bíblia diz o quê? Diz que nós devemos estar atentos, porque o diabo está em todo o derredor do mundo. Para quê? Para destruir os filhos de Deus, para destruir os jovens crentes. Amém? Então é necessário nós orarmos. Orar é o quê? É falar com Deus. E saber orar é ter fé na sua oração. Saber orar não é falar palavras bonitas. Saber orar é falar com fé. Pronunciar as palavras com fé. A acreditar, a ter certeza que isto eu vou receber. Ou isto que eu estou a falar, tenho certeza que alguém está me ouvindo, que é Jesus Cristo. Amém? Vigiar, estamos a falar que vigiar é se controlar. Como vamos se controlar? É lendo a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus. Participando dos cultos. Amém? Jejuando. Humilhando sua alma. Jejum serve para humilhar sua alma. Para Deus te ouvir. Para se aproximar de Deus. Então, é necessário essas coisas aí. Quando se fala de vigiar, nós estamos a pensar que é se controlar. Não podemos pensar assim. Que se controlar assim. Em que sentido? Quando se fala que vigiar aqui, é o quê? É buscar a Deus. Procurar buscar a Deus, se controlar. Como vai se controlar? Buscando a Deus. Buscando a presença de Deus. Amém? E aqui diz que como o jovem crente deve cumprir a sua missão. Primeiro falamos de amar uns aos outros. Aqui diz que o jovem crente deve amar os seus próximos de livre vontade e seguindo os passos da Bíblia. Amém? Nós devemos amar a nossos próximos de livre vontade. De livre vontade, não porque nos obrigaram. De livre vontade. Porque um amor com fingimento vai no inferno. Amém? A Bíblia diz que tudo passará, fé, esperança, muitas coisas assim, mas amor não vai passar. É necessário termos um amor livre, de livre vontade, para com o nosso próximo. E seguindo os passos da Bíblia. Porque no mundo agora existem muitos amores. Eu não amar para eu te amar, você me dá dinheiro só. Para eu te amar, amor do mundo não está. Mas amor segundo a Bíblia é o quê? É sofrer por uma pessoa, é fazer o bem para outro, é não fazer o que você não gostaria de ser feito. Amém? O amor na Bíblia é descrito em 1 Coríntios, capítulo 13. Isso descreve o amor verdadeiro, não o amor fingido. Amém? E segundo diz que o jovem deve anunciar a boa nova, porque a boa nova salva. Primeiro, nós sabemos que a boa nova salva. A Bíblia diz que antes de tudo, a Bíblia está dividida em 2 partes. Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento havia uma lei. Para estar salvo era necessário sacrificar animais, fazer muitas coisas, mas muitas coisas estavam sujeitas com animais. Jejum, rasgar roupas. Mas quando entramos no Novo Testamento, Jesus aboliu isso aí. E o Senhor Jesus Cristo nos dá a nova aliança. Nova aliança. Ou seja, Ele nos dá a palavra de Deus. Boa nova é o quê? É anunciar Jesus Cristo. Jesus Cristo salva. Se arrependa, o mundo está quase a acabar. Está a anunciar a boa nova. Essa boa nova de se arrependa. Em nome de Jesus Cristo, o Espírito é que vai operar na vida daquela pessoa. Quando opera e aquela pessoa se entrega de livre vontade, aí é que salva. É por isso que nós falamos que a boa nova salva, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo salva. Amém? Jesus Cristo liberta. Se a gente está amarrado com o pecado, quando aceitamos a Jesus Cristo, a Bíblia diz que nós somos libertos do pecado. Já estamos livres para seguir a Jesus Cristo. A Bíblia diz que é necessário, quando alguém ouve a boa nova, não somente ouvir e aceitar e receber, mas também ouvir, aceitar, receber e seguir. Amém? E nós vimos que também, porque muitos não conhecem a verdade. Não sabemos disso aqui. Todo aquele que não aceitou a Jesus Cristo é porque não conhece a verdade. É por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se diz assim é porque tem outros, aqueles que não conhecem a Jesus Cristo, é porque não conhecem a verdade. Amém?
Diz que também porque o pecador está morto espiritualmente. Nós sabemos que quando Adão e Eva pecaram contra Deus, a Bíblia diz que eles ficaram inimigos de Deus. Não é que Deus estava a querer aquilo, mas a santidade de Deus é que não estava a permitir aquilo. Por causa disso, aquela inimizade que surgiu ali, o homem virou inimigo de Deus, por causa do pecado. Quando estava a virar o inimigo de Deus, significa que ele já estava morto espiritualmente. Isso significa que todo aquele que está atento ou está a reparar está focado no seu pecado ou está reparando no pecado, significa que está morto espiritualmente. Mas todo aquele que repara em Jesus Cristo significa que está vivo espiritualmente. Amém? Então é necessário nós anunciarmos a boa nova, porque tem pecadores que estão mortos espiritualmente. Nós somos pecadores justificados. A Bíblia diz isso. Somos pecadores justificados. Então existem outros pecadores também que precisam dessa justificação em Jesus Cristo. Amém? Diz que também porque todo pecador está perdido. Sabemos que existe um mundo físico e existe um mundo espiritual. Mas nós, com os nossos olhos assim, não conseguimos ver com o mundo espiritual. Mas o próprio Deus que vê o mundo espiritual, ele descreve isso aqui. O pecador está perdido. Ele é como uma ovelha perdida. Ele é como o filho aquele pródigo que se perdia. Então é necessário ele voltar para o Pai. Amém? Porque este é um mandamento. Evangelizar é um mandamento. Amém? Também aqui nós sabemos que o jovem deve anunciar e fazer discípulos. O jovem deve influenciar os novos convertidos a seguir a palavra de Deus, ou seja, a ser imitador de Cristo, como eu falei. Nós devemos anunciar e influenciar aquela pessoa a seguir a Cristo Jesus. Amém? Então é necessário nós o que? Seguirmos a Jesus Cristo. É necessário influenciarmos ao mundo a seguir Jesus Cristo. O jovem não foi chamado para relaxar na obra de Deus. O jovem não foi chamado só para aquecer banco aqui na igreja. O jovem não foi chamado para o quê? Para somente vir aqui, cantar glória a Deus, cantar louvores, sair, cantar assim mesmo. Não foi chamado para isso. Todos fomos chamados para uma missão. Outro é diácono, outro é evangelista, pastor, outro é ser missionário, outro do grupo coral, outro é ser secretário, evangelista não consagrado, muita coisa, intercessor. Tem várias funções. Então se amado diz que eu não tenho minha função na igreja, está mentindo. Porque várias funções tem. Pode contribuir. Contribuir também é ajudar a obra de Deus a crescer. O jovem deve se ocupar na obra de Deus. Tanto os jovens se ocuparam na obra de Deus. Daniel se ocupou na obra de Deus. Todo jovem que começa a se ocupar na obra de Deus, quando é jovem assim, no futuro é fervoroso se permanecer. Amém? A Bíblia diz que Daniel no fim foi ser profeta. Profeta. Todos aqueles que começam assim, em crianças ou assim, jovem mesmo, fervoroso assim nessa idade, se permanecer naquela juventude, naquela fervorosidade, no futuro será um grande homem de Deus. Amém? Então é necessário que o jovem pregar o Evangelho, amar, fazer discípulos, vigiar. O jovem crente não foi chamado para ficar relaxado. Você está pensando que assim então já estou salvo. Quero te falar uma coisa. Você pensa que aceitar Jesus Cristo é vir aqui, se prostrar logo, repetir palavras e ficar calado? Você não aceitou a Jesus Cristo. Não aceitou a Jesus Cristo. Você veio aqui, ajoelhou logo, repetiu as palavras e já falou que você já aceitou a Jesus Cristo. Aceitar a Jesus Cristo é o quê? É você sim falar, repetir aquelas palavras, mas permanecer nele. Eu não me alegro quando pessoas só lhe evangelizamos, vem aqui, fica na igreja andando tempo, já voltar. Não me alegro. Deus me ensinou algo aqui. Nós não podemos se alegrar por alguém vir na igreja.
Nós devemos se alegrar porque aquela pessoa já conhece a Jesus Cristo, já foi influenciada, é discípulo de Jesus Cristo, ou conhece a palavra, conhece a verdade. Porque tem muitos que vão na igreja. Se sairmos fora, vamos ver outro assunto. Então, é necessário nós fazermos discípulos. Esta é a grande alegria. Nós devemos se alegrar quando alguém permanece no Senhor Jesus Cristo. Tem muitos que não permanecem. Amém? Então, esta é a palavra de Deus que eu tinha para os jovens e vamos orar agradecendo a palavra. Sim, Deus é poderoso. Obrigado.